Boa tarde, pessoal. Meu nome é Guilherme, eu sou do grupo 3 e eu vou explicar primeiramente como funciona um regulador de tensão, para aí sim a gente entender o funcionamento do nosso aumentador de corrente. Então aqui eu tenho uma tensão de entrada de 24 volts e um regulador LT1086-12. O tracinho 12 significa que a gente vai regular nossa tensão de saída a 12 volts. Eu tenho uma carga de 1K. Então, pela lei de Ohm, eu tenho que minha carga de 1K ela vai implicar uma corrente de 12 miliamperes, porque se eu vou ter uma tensão de 12 volts dividido por 1K da carga, eu vou ter 12 miliamperes. E por que eu estou falando da corrente primeiro? Porque o nosso regulador ele vai ter uma limitação de passagem de corrente, ele pode passar na saída somente 1,5 amperes, porque senão ele sobreaquece, ele queima, ele danifica. Então, vou simular. A gente vai ter aqui uma tensão de 12 volts aproximadamente, quase 12, né? 12,05 ali mais ou menos, e uma corrente de 12 miliamperes, como eu falei. Então, se eu diminuir a nossa carga, a nossa corrente vai duplicar, porque eu estou diminuindo a nossa carga pela metade. Então, se estava 12, vai para 24. Vamos ver? Olha lá, 24. Se eu diminuir mais, 250, 48. E assim vai. Eu vou colocar uma carga bem menor para a gente entender um outro princípio básico. 10. 10 ainda está funcionando. 1,2. Não está no seu limite ainda. Está perto do limite. Se eu diminuo para 5, e vai passar, né? Como eu falei, se eu diminuir a carga pela metade, nossa corrente dobra. Então, se eu tenho 1,2, ele iria para 2,4. Vamos ver se vai? Não vai. Olha lá, 12 não. 2,29,5 aproximadamente miliamperes. Então o que aconteceu? Eu tenho certeza que a nossa tensão diminuiu. Por quê? Nossa tensão está em 1,14. Porque o nosso dispositivo regulador ele tem um sistema de proteção que ele basicamente ele entra em stand-by quando o seu limite de corrente é ultrapassado. E daí ele vai diminuir a nossa tensão de saída, não retornando os 12 volts que a gente necessitaria. Então, como que eu vou fazer o nosso circuito funcionar para uma carga de 3, como a gente pediu? Se eu tenho uma carga de 3, basicamente esse circuito, eu vou ter aproximadamente 7 milivolts na saída. E também qual que é a função dos capacitores ligados ao nosso circuito? Bom, os capacitores eles servem para diminuir os ruídos do nosso sinal. Ou seja, eles tentam deixar o nosso circuito mais próximo possível dos 12 volts. E agora o nosso colega ele vai explicar um pouco melhor qual a função do transistor no nosso circuito. Me chamo Matheus e eu vou dar continuidade na explicação. Visto o sistema de proteção, nós notamos que não conseguimos aumentar a corrente sem mudar a tensão de saída e superaquecer o circuito. Portanto, se faz necessária a adição de um sistema para ajudar nessa dissipação de tensão e do aumento da corrente. Essa que é a função do transistor. Aqui. Pois ele conduz o excesso da corrente elétrica para não ativar o sistema de proteção do regulador de tensão, onde o mesmo vai trabalhar dentro do seu limite de 1,5 amperes e o excedente da corrente vai ser encontrado no coletor do nosso transistor. A adição da R1 ele serve para regular quando o nosso transistor vai ser acionado antes que o sistema de proteção seja ativado. Podemos perceber que quando adicionada a carga de 3 ohms da saída pela lei de Ohm, 12 por 3 equivale a 4 amperes, o que é maior que a tensão do nosso regulador máximo. Então, portanto, ele conduz a tensão de saída para aproximadamente 2,23 volts e a nossa corrente não atinge o esperado de 4 amperes. Já com a adição do resistor na entrada junto com o nosso transistor, faz com que a base atinja o valor negativo em relação ao emissor e assim garante o funcionamento do transistor. Quanto mais aumenta a corrente no coletor, mais vai diminuir VEB, e diminuindo VEB até que C, a corrente do coletor, aumente em que acontece o corte no transistor. Aplicando leis de Kirchhoff nessa malha, podemos ver que a VB é igual a R1 vezes a corrente que passa pelo regulador, menos R2 vezes a corrente do emissor. Porém, a corrente do emissor é praticamente igual à corrente do coletor, e nós podemos considerar desprezível o alfa e o beta. Então, temos que VB vai ser igual a R1, corrente do regulador, menos R2, corrente do coletor. A fim de exemplificar agora algumas medidas reais para vocês,
foi feita uma alteração no nosso circuito, que foi a tomada de um transistor não genérico. Peguei o 2N5401, que o anterior era genérico, correto? E eu vou apresentar para vocês imagens do datasheet do transistor e uma imagem do datasheet do regulador. Por que do regulador? Nosso transistor ele tem um VBE de aproximadamente 1 volts, certo? Foi o que foi utilizado no cálculo para que a gente consiga dimensionar os resistores. E com isso a gente vai ter que, vamos ter os 12 volts na saída, certo? Aproximadamente 11,97 volts. A nossa corrente na carga está em aproximadamente 3,99 amperes, mas a corrente do coletor está em 2,22 amperes, o que significa que está passando mais do que 1,5 amperes no regulador, contrário do que foi falado anteriormente. Porém, como o datasheet mesmo mostra, dependendo da tensão VIN e Vout, você pode trabalhar, mesmo que tenha acima da proteção dele, com uma outra faixa. E para o LT108612, nós vemos que ele pode trabalhar com até 2 amperes na saída. Então, quando vemos a saída dele aqui, está em 1,76 amperes, correto? Mas dá continuidade no sistema, ele não fica em corte, a gente consegue continuar com os 12 volts na saída. Bom, meu nome é Gregory, dando continuidade que o Guilherme e o Matheus já falaram, a gente pode tirar a seguinte afirmativa. Aumentando nossa corrente no coletor, o IC, diminuímos nossa tensão emissor base, o VEB. Diminuindo o VEB, a gente diminui o IC até o ponto que o transistor entra em corte. Então, para efeito comparativo, a gente retornou para um transistor convencional e uma corrente no coletor de aproximadamente 3,5. Como podemos ver aqui, no caso é 3,45 aproximadamente. E então o nosso VB ele vai ser de aproximadamente 984 mV. Redimensionando o resistor 1 e o resistor 2 de forma que diminua o VB, a gente tem que o nosso próximo VB ele vai ser de aproximadamente 979 mV, aquele que estava aparecendo era do anterior, dando run a gente tem esse daqui. E a nossa corrente no coletor ela tem que diminuir segundo a nossa afirmativa, certo? Então, no caso, nosso novo IC ele passa a ser 2,77, menor que os 3,5 anterior. Então, a partir dessa afirmativa, a gente chegou nas seguintes simulações. Então, podemos perceber que conforme aumentarmos a resistência em série com o nosso regulador, temos que diminuir a limitação da corrente que passará por ele. Aumentando assim a corrente que circula pelo coletor, portanto diminuindo o VB. Então, caso aumentamos muito a resistência em série com o regulador, pode fazer necessário a presença de um dissipador de calor junto com o nosso transistor, para não ter uma sobrecarga no componente e danificá-lo. Mas esse aumento tem um limite, pois a base tem que ser negativa em relação ao emissor. Portanto, vai chegar um ponto em que o transistor vai entrar em corte e o excedente e o transistor deixará de conduzir o excedente de corrente do nosso circuito, certo? Então agora vamos realizar um caso em que o transistor entra em corte. Aqui temos a resistência em série com o regulador de aproximadamente 1 kΩ e o R2 de 28,37. Então, nosso novo IC tem que ser bem próximo de zero. Temos aqui que ele está a 0,6 A, certo? E para confirmar nossa teoria, a nossa saída ela vai deixar de ser 12 volts. Por quê? O nosso regulador de tensão ele entrou em standby. Aqui no caso, como ele entrou em standby, a nossa tensão passa a ser a 2,1 volt, certo? Confirmando o que o Guilherme e o Matheus já mencionaram anteriormente. Bom, esse é o nosso circuito, o aumentador de corrente.